Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Venho mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Palavra essa que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Mais um dia me coloco diante da face do nosso Deus. Mais um dia deste propósito em que nós abrimos, em que nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha envergonhar o inimigo das nossas almas. Que o Senhor venha abençoar a nossa família. E a palavra do propósito se encontra no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, que a Bíblia diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Glória a Deus, aleluia. Porque agindo Deus na nossa vida, quem impedirá? Jó declarou com seus lábios que sabia que tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele era possível de ser revertido, porque Deus tudo pode. Nós servimos um Deus que não há nada impossível para Ele fazer. Então creia que em nome do Senhor Jesus, Deus está fazendo algo novo na minha e na tua vida. E que Deus vai fazer um mover acontecer. Seja na minha história, seja na tua história, no meio da tua família. Assim como a Bíblia diz, Jesus ele veio a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. E nesta madrugada o Senhor me deu a palavra que se encontra no livro de Esther, capítulo 5, e o versículo 3, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: Então o rei disse: Que queres, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até a metade do reino te darei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui, a Bíblia nos mostra que Esther ficou sabendo de um decreto de morte que havia sido lançado contra o povo de Deus. E todos os decretos que eram escritos e que eram assinados pelo rei não poderiam ser revogados. E Mardoqueu foi avisar a rainha Esther que o povo deles seriam mortos. E que ninguém poderia se salvar daquele decreto. E na minha e na tua vida não é diferente. Quantas das vezes nós nos vemos e vemos pessoas passando por lutas, por provas, por dificuldades. Neste mundo em que nós vivemos, grandes são as aflições do povo. Um médico, muitas das vezes, te dá um decreto, fala que não tem mais jeito, a tua enfermidade. Ou que tem algo errado e que ele não consegue achar solução. O advogado, muitas das vezes, fala que a sua causa é perdida. Ou o juiz já bateu um decreto, já assinou uma sentença. Eu não sei qual área da tua vida que você está temendo que o pior aconteça. Se é na tua família, um filho que está preso nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, se é no teu casamento, que você está vendo tudo sendo destruído e você tem temido. Porque aqui a Bíblia nos mostra que Mardoqueu temeu aquele decreto. E ele foi falar com Esther, com alguém que estava na presença do rei. Alguém que poderia ajudar o seu povo. Porque muitas das vezes nós não entendemos porque Deus tem nos chamado. Porque Esther foi escolhida no meio de 120 mulheres. Esther foi levada para um tratamento de beleza, para um lugar onde ela foi limpa, ela foi purificada, ela foi preparada para se apresentar no rei. E ela foi escolhida pelo rei para ser sua rainha. Só que uma rainha naquela época, ela só poderia se apresentar ao rei se ela fosse chamada por ele. E aqui a Bíblia nos mostra que ela havia sido escolhida pelo rei. Mas fazia um mês que ela não tinha sido chamada. Fazia um mês que Esther estava com a sua vida, com o seu relacionamento parado. Eu não sei o que está parado na tua vida. Eu não sei o que você precisa que tenha que estar movimentando e por muito tempo estava parado. Ou que você estava sendo esquecida. Mas creia que o Senhor
não esquece de você. Assim como Deus não esqueceu de Jó, durante toda a trajetória da vida de Jó, Deus estava com Jó, falando com Jó. Enquanto o inimigo estava destruindo toda a vida de Jó, Deus estava com os olhos sobre Jó. Todas as perguntas que Jó fazia, Deus respondia. E aqui a Bíblia nos mostra que Esther não se encontrava com ele, fazia um mês. E ela não poderia se apresentar a ele de qualquer jeito. Então ela mandou um recado para Mardoqueu, que ele chamasse todos os anciões, todo o povo, para orarem e jejuarem durante 3 dias e 3 noites, pela sua vida. Assim como Deus, ele fala para mim e para você nesta madrugada, que nós venhamos fazer, que nós venhamos fazer por aqueles que estão à nossa volta. Que nós não venhamos jejuar somente para Deus fazer na minha vida, mas para que Deus venha fazer na vida daqueles que estão à nossa volta também. Que nós venhamos jejuar por aqueles que não podem jejuar, que não conseguem jejuar. Que nós venhamos orar por aqueles que neste momento não estão orando, que não estão podendo orar. Porque existem pessoas nas UTIs, nas CTIs, pessoas enfermas, pessoas que estão impossibilitadas de orar, ou que não conseguem mais orar, porque estão passando por tanta luta, por tanta prova, que o inimigo tem colocado tanto canseira, tanta fadiga, que as pessoas não têm tido disposição para orar. Mas aqui a Bíblia nos mostra que Mardoqueu, ele começou a fazer exatamente aquilo que Esther pediu. Começou a jejuar e orar pela vida dela. E ela também chamou suas moças, aquelas que estavam com ela no harém, e colocou todas para jejuarem e orar pela sua vida. Que nós venhamos estar sempre orando uns pelos outros, ajudando aqueles que estão passando por uma luta ou que vão enfrentar algo que é maior do que elas. Porque Esther, ela iria passar por um momento muito difícil e ela corria risco de morte. Que nós venhamos estar sempre orando por aqueles que estão correndo risco ou que estão passando por uma luta muito grande ou enfrentando algo que é maior do que eles. Porque Esther falou para eles que eles orassem por ela, porque ela iria se apresentar para o rei. E aquelas mulheres, alguém que se fosse até o rei, que não fosse chamado por ele, tinha um decreto de morte, poderia ser morto. E ela falou que ela entregava a sua vida ao Senhor, porque se ela perecesse, que perecesse, mas que ela iria ter com o rei. Ela estava determinada em buscar a salvação do seu povo, porque aquele decreto que tinha sido assinado pelo rei não podia ser revogado, e o povo de Deus iria ser morto, não teria como se defender daquele decreto, porque Amã, por Mardoqueu e não se dobrar a ele, e ele temer o povo de Deus, ele mandou com que o rei emitisse aquele decreto. E que todos o povo de Deus fosse morto. E aqui a Bíblia nos mostra que no momento em que Esther foi ter com o rei, depois de 3 dias jejuando e orando, se preparando, o rei olhou para ela e viu graça nela. Mandou com que a trouxessem até a sua presença. Ele estendeu o cetro para ela e perguntou para ela o que ela queria que ele fizesse. Qual era a petição dela? Porque o rei amava ela. Deus, ele te ama. Por isso ele te pergunta nesta madrugada o que você quer que ele faça. Porque Deus, ele quer fazer muitas coisas na sua vida, mas ele quer saber o que você quer dele. E aqui a Bíblia nos mostra que a rainha podia pedir tudo que ela quisesse do rei. O rei estava abrindo inúmeras possibilidades para ela. Ela podia pedir ouro, ela podia pedir prata, ela podia pedir
posses, ela podia pedir terras. Mas Esther, ela só pediu uma coisa para Deus. Que Deus desse condições, que o rei desse condições para o seu povo lutar, se defender daquilo que ele tinha escrito, daquele decreto de morte. Ela teve que se revelar ao rei, ela teve que abrir o seu coração e falar que ela era judia, que ela era do povo de Deus, que ela tinha vindo cativa no meio dos que foram trazidos do cativeiro. Porque Esther, ela ficou por um tempo na presença do rei, mas o rei não sabia de quem ela pertencia. Ela estava ali como uma mulher servindo ao rei. Ela era mulher do rei, mas ela era uma serva do rei. Mas antes de ser serva do rei, ela era serva de um Deus vivo, de um Deus que tem olhos e tudo vê, e que não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. Aqui a Bíblia nos mostra que ela se revelou ao rei, que aquele decreto de morte iria se estender a ela também. Porque se todos os judeus fossem morrer ao fio da espada, ela também morreria. E o rei, mesmo amando Esther, não poderia mudar o decreto. E Deus deu sabedoria para ela no seu pedido. Peça para Deus te dar sabedoria, para que Deus venha te colocar no seu coração aquilo que realmente vai fazer você vencer este decreto de morte. Porque Esther, ela não pediu para ela pediu para todo o povo. Ela estava preocupada com o que poderia acontecer com os filhos de Deus, com aqueles que estavam ali com ela cativos, com aqueles que estavam ali aprisionados com ela. Porque todo o povo judeu estava ali no cativeiro. Eles estavam passando por dias difíceis. E havia sido emitido um decreto de morte e eles não poderiam se defender. Mas Deus tinha colocado Esther no lugar certo e na hora certa. Assim como a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, Deus te escolheu com um propósito, para que você venha ajudar aqueles que estão à sua volta. Que a tua oração seja para que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que Deus colocou em você, ou onde Deus te colocou, que outras pessoas venham ser abençoadas por aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Porque no momento em que Esther pediu para que Deus para que o rei desse condições para o seu povo lutar, ir para a batalha, peça para o Senhor nesta madrugada, para que o Senhor levante um exército para te ajudar, para que o Senhor coloque no coração de todos aqueles que estão passando por batalhas, condições para que eles venham vencer as suas batalhas, para que nenhum de nós venhamos perecer neste mundo, para que o Senhor nos dê condições de batalhar, que o Senhor venha colocar as armaduras celestiais sobre cada um de nós, nos preparar para a batalha, porque muitos de nós não estamos preparados ainda para os dias maus. Que o Senhor venha nos preparar todos os dias, porque os dias são maus. O inimigo das nossas almas não tem brincado de ser inimigo. Cada dia mais e mais, Deus tem mostrado que o inimigo tem se levantado para destruir as famílias, destruir casamentos, destruir lares, ceifar vidas. Quantas vidas têm sido ceifadas, quantas pessoas têm sido assassinadas, quantas mulheres têm morrido na mão dos maridos, quantos filhos têm matado o pai, quantos pais têm matado os filhos. Quanta maldade, quanta luta, quanta prova. Que Deus venha nos dar condições de vencer. Assim como Esther pediu para o rei Assuero, que ele desse condições, que ele emitisse um decreto, porque uma vez que o rei decretou, está decretado e ponto. Que o Senhor venha mudar o decreto do homem, porque aquilo que o homem escreve pode ser mudado pela força da oração.
Que o Senhor venha mudar todos os decretos do médico, porque o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é advogado dos advogados, o Senhor é aquele que advoga nossas causas. O Senhor é o juiz do juiz. Que o Senhor venha pegar a causa de cada um dos teus servos nesta madrugada nas mãos, ó Pai. Que nenhum dos teus servos venha perecer, Senhor. Que a salvação venha chegar na nossa casa, no meio da nossa família. Porque assim como este decreto que o rei reescreveu por amor a Esther, e o povo de Deus pôde reguiar, e Deus deu vitória ao povo de Deus. Deus irá dar vitória para você sobre o nosso adversário. Porque o nosso adversário, ele pode até armar as suas armadilhas, emitir os seus decretos, mas a última palavra vem do Senhor. Então creia que nesta madrugada Deus está mudando o decreto. Deus está escrevendo algo novo. Deus está emitindo um novo decreto e já está te dando vitória em nome dele, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado através da tua vida, da tua história. Então confia em Deus, crê somente, porque assim como Jó, mesmo ferido, mesmo enfermo, mesmo com todas as condições para ele não querer fazer, Jó orou e Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus virou o seu cativeiro. Deus não só abençoou Jó, mas também os seus amigos. E todos vieram participar do banquete que Deus tinha preparado para Jó. Assim como o povo de Deus também foram chamados para um grande banquete depois da vitória. Mardoqueu recebeu o anel que antes estava na mão de Amã, daquele que armou contra a vida de Mardoqueu por ele não se dobrar. Deus, ele vai começar a colocar autoridade nos seus filhos, mas que você venha orar e jejuar, que você venha buscar a ele, porque ainda há esperança. Mesmo que a árvore for cortada ao cheiro das águas, ela voltará e trará seus renovos. Creia que o Senhor está trazendo algo novo para você. Que todos aqueles que estavam andando no vale da sombra da morte venham alcançar vida. Que Deus venha trazer vida onde cheirava a morte. E que o nome do Senhor venha ser glorificado através da tua vitória. É assim que eu te peço, Senhor, nesta madrugada. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado e Pai querido, mais um dia na tua presença, Senhor, te peço perdão e misericórdia pelos meus pecados, por atos, pensamentos, omissões, pelas minhas fraquezas, minhas falhas, ó Pai. Senhor, meu Deus, grandes são as aflições dos seus filhos e filhas nessa terra, Senhor. Muitos são os decretos escritos pelos homens, ó Pai. Mas a última palavra vem dos seus lábios, ó Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, clamando nesta madrugada, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha capacitar, Senhor, cada um de nós. Nos prepare, Senhor, para a tua obra, Senhor. Que o Senhor venha capacitar cada uma das mulheres deste grupo de oração, Senhor. Que o Senhor venha capacitar cada um que venha ouvir essa palavra, Senhor. Que eles venham ser colocados no lugar certo, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar, nos dar sabedoria, discernimento, conhecimento. Que o Senhor venha nos dar equilíbrio nas nossas emoções, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dê sensibilidade para nós nos sentirmos a dor do nosso irmão, Senhor. Senhor, que o Senhor nos dê um coração capaz de amar como o Senhor nos ama, Senhor. Tira o coração de pedra, coloca em nós um coração de carne, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós não venhamos ficar parados, Senhor. Que nós venhamos fazer a tua obra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Assim como Esther se posicionou e foi lutar pela sua parentela, pelo seu povo, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos capacita. Coloca sobre nós as suas armaduras celestiais, Senhor. Nos prepara para a batalha, Senhor, pois somos soldadas, ó Pai do Senhor. O Senhor tem nos chamado para uma grande obra, Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, Senhor. Senhor, que o Senhor não venha nos usar como suas ferramentas aqui na terra, Senhor. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha encher seus vasos, ó Pai, é assim que eu te peço, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, nesta manhã que está começando, neste dia novo, Senhor. Que o Senhor faça algo novo, Senhor, acontecer no meio de nós. Que o Senhor vá de encontro à vida do meu filho Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabel, João Paulo, Maria Franciele, Maria Clara, Maria Eduarda, Bianca, Antônia, Kathleen, Débora, Isaac, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ajudar meus filhos a romperem fé, Senhor. Que tudo aquilo que estava atrapalhando a vida deles, ó Pai, que todo decreto de morte, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a vida dos meus filhos, venha ser repreendido, que venha cair por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar eles com a menina dos teus olhos, ó Pai. Livra eles, ó Pai, de todas as ciladas, de toda a seta, de toda a armadilha do inimigo, de todos os vícios, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, de todo o prato preparado pelo inimigo, que venha ser quebrado e aniquilado em nome do Senhor Jesus. Vai queimando as amarras, vai quebrando as algemas, ó Pai. Pois eu creio na tua palavra, Senhor, que diz que eu e a minha família serviremos ao Senhor, Senhor. Que o Senhor venha trazer para perto aqueles que estão distantes, que o Senhor venha restituir tudo aquilo que eles perderam, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite o meu irmão Ângelo, meu irmão Paulo, Senhor. Senhor, meu Deus, toma nossa causa na justiça, desenrola o rolo, Senhor. Que tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que estava precisando vir para a palma das nossas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha escrever, Senhor. Que o Senhor venha assinar com caneta de ouro, Senhor, e entregar nas nossas mãos tudo aquilo que é nosso por direito, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor, que o Senhor vá de encontro a todas as famílias, ó Pai. Visita toda a família Grifo, toda a família Duque, toda a família Miranda, toda a família Ferreira Medeiros, toda a família Silva, toda a família Souza. Acampa os teus anjos, arcanjos, querubins e serafins ao redor de todas as famílias, ó Pai. Senhor, meu Deus, visita a família Sato. Visita todos os irmãos de todos os grupos de oração, Senhor. Visita todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque as mãos sobre todo o teu povo, toda a ação, Senhor, todo este mundo, Senhor. Pai, onde tiver alguém passando por necessidades, ó Pai, que o Senhor vá de encontro, Senhor. Que todo aquele que se encontra enfermo seja curado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha quebrar todas as amarras, todas as algemas. Que o Senhor venha envergonhar o nosso adversário, Senhor. Que o inimigo das nossas almas, tendo olhos não veja, tendo pés não alcance, tendo mão não pegue, Senhor. Que seja repreendido todo o decreto de morte, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha escrever um novo decreto de vitória para o teu povo, Senhor. Que todos venham tomar posse da vitória, Senhor. É assim que eu te peço, Senhor, nesta madrugada. Que todos venham vencer, Senhor, seja qual for os seus decretos, ó Pai, escrito pelos homens, ó Pai. Porque o único decreto que não pode ser revogado é o teu, Senhor. E o Senhor veio a este mundo para que todo aquele que no Senhor crê não pereça, mas receba a vida eterna. Seja salvo, Senhor. Que o Senhor venha salvar todos os teus filhos e filhas, Senhor. Todas as tuas ovelhas perdidas, todos os filhos pródigos, todas as dracmas perdidas, Senhor. Que o Senhor venha resgatar todos aqueles que se encontram aprisionados na droga, na prostituição, no alcoolismo, nos vícios, nas drogas, nos manicômios, nos becos, nas vielas, nas praças, nas ruas, Pai, e nos lares. Aonde tiver alguém, Senhor, meu Deus, precisando do teu socorro, que o Senhor envie, Senhor, o seu socorro. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha visitar o andarilho, Senhor. Que o Senhor venha visitar todos os teus filhos que estão perecendo, Senhor. Que o Senhor venha trazer um novo cântico, Senhor, na boca deles, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pelo dom da vida, pelo ar que respiro, por tudo quanto eu tenho, Senhor. Pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada eu te peço que o Senhor entre com livramento, Senhor. Que o Senhor venha fechar as sepulturas que estavam abertas para os teus servos, para o teu povo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada que todo o inimigo venha ser envergonhado e confundido, Senhor. Que ele venha bater em retirada, envergonhado, Senhor. E que o Senhor venha livrar e dar vitória para os teus filhos. É assim que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha reinar na tua vida, na tua história. E que você venha tomar posse da vitória. Porque a vitória é tua em Cristo Jesus. Porque tudo nós podemos em Cristo. Assim como o povo de Deus pôde lutar e vencer. Que Deus venha te dar condições para você batalhar e alcançar a tua vitória. Em nome dele, e o nome dele seja glorificado através da tua vitória. É assim que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.